os ventos de Deus. Nós encontramos na palavra de Deus a primeira menção de Deus assoprando, Deus do Pai, assoprando sobre as narinas do homem. E diz que quando o Pai, Deus o Pai, assoprou nas narinas do homem, o homem passou a ser alma vivente. Portanto, o sopro de Deus é algo que dá vida, amém? O sopro de Deus é algo que restaura, é algo que torna o mortal em imortal, é algo que torna o morto em vivo, é algo que transforma uma matéria corruptível em alguma coisa espiritual, bela, que é o que aconteceu com o homem. E diz que Deus assoprou nas narinas do homem, e aquele hálito bendito do Pai transformou aquele homem feito de barro em alma vivente. Em Ezequiel capítulo 37, nós temos a visão dos ossos secos. Olhem para mim, não procurem na Bíblia. Depois você pega a fita e estuda o assunto. Está sendo gravado. Nós temos a visão dos ossos secos. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel: se era possível aqueles ossos secos reviverem, e Ezequiel diz: tu sabes. E ele recebeu uma ordem dizendo: profetiza sobre esses ossos secos. E diz a palavra que o profeta abriu a sua boca e falou a profecia sobre os ossos secos. E diz que veio um vento, o Espírito Santo assoprou sobre aqueles ossos. E diz que o sopro do Espírito sobre aqueles ossos secos os transformaram num grande exército de homens corajosos e fortes. O Pai assoprou em Gênesis, o Espírito assoprou em Ezequiel, e houve o mesmo reboliço. Aquilo que estava morto, aquele que estava morto, reviveu. Ezequiel 37, 9 e 10. Gênesis é 2, 7. Em João 20, 22, está escrito que Jesus, o Filho, veja só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em João 20, 22, diz que o Filho, Jesus, depois de ressuscitado, encontrou 10 dos seus discípulos reunidos, porque Tomé tinha faltado ao culto naquele dia, e Judas já tinha se enforcado, tinha se matado. Mas os 10 outros discípulos, apóstolos, estavam ali, e disse que Jesus assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz, você pegando o mesmo texto de João, escrito por Lucas 24, ele escreve em Lucas 24, João escreve em João 20, a mesma história, e diz que quando eles receberam o sopro do Espírito Santo, eles passaram a compreender as Escrituras. Portanto, havia uma mente inerte, um espírito fechado, e o que houve ali foi uma recriação. Foi naquele momento que os discípulos nasceram de novo pelo sopro do Filho, assoprando sobre eles o Espírito Santo. Diga amém. Você recebeu esse sopro? O dia que você veio à frente dizendo: eu aceito Jesus como meu Salvador, o mesmo vento que saiu da boca de Jesus
sobre aqueles 10, ele ainda está percorrendo toda a terra para atingir as pessoas que ouvem a palavra e obedecem ao Senhor Jesus. É quando recebem o sopro do novo nascimento e ele passa a compreender as Escrituras. Portanto, o sopro do Pai, o sopro do Filho e o sopro do Espírito Santo é algo que traz vida para nós. Em Atos capítulo 2, se você analisar Atos 2, de 1 a 4, e ligar João 14, 16 a 17, também o verso 26, em João Jesus promete rogar ao Pai que envie o Espírito Santo. Ele diz: não vos deixarei órfãos, mas eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ele vos enviará em meu nome o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2 diz que todos os, não mais 10, mas 120 pessoas estavam reunidos no mesmo lugar de sempre, lugar de oração, quando de repente, pela segunda vez, o Pai assoprou dos céus e diz que o Espírito Santo veio sobre aquela congregação, veio e eles ouviram um som como de um vento veementemente forte. A expressão diz um vento forte e veemente. Um verdadeiro redemoinho desceu dos céus e encheu aquela casa, e foram vistas por eles línguas como que de fogo repartidas sobre cada um deles. Era novamente o sopro do Pai enviando o seu Espírito Santo à terra. Amém? Jesus diz em João 3, verso 8, que o nascido de novo, que aquele que é nascido no Espírito é livre como o vento, que o vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é levado, ele é conduzido pelo sopro divino, é levado pelo Espírito Santo para o lugar em que o Pai determinar. Diga aleluia. Mas eu vou dizer uma coisa para você, amado: o diabo também pode assoprar para enganar as pessoas. Em Mateus 7, 24 a 27, Jesus diz que o diabo pode assoprar sobre as nossas casas, pode assoprar sobre as nossas famílias, pode assoprar sobre os nossos casamentos, mas Jesus diz que se você usar a palavra como seu escudo, se você se firmar na palavra de Deus, os ventos soprarão, os rios transbordarão, as enchentes virão, mas passarão e você permanecerá firme. Este sopro, esta tempestade, este vento ou estes ventos que se assopram sobre a casa de Mateus 7, 24, não são os ventos de Deus, porque os ventos de Deus não destroem. Os ventos de Deus não derrubam casas. Os ventos de Deus não separam casamentos. Os ventos de Deus não faz o filho tornar-se drogado ou alcoólatra. O vento de Deus restaura, o vento de Deus dá vida, o vento de Deus põe em pé um exército grande. Aleluia! Está escrito em Mateus 8, 23 a 27, que o diabo assoprou sobre o barco de Jesus para matar Jesus e os discípulos. Diz a palavra que Jesus estava dormindo no barco e um forte vento veio sobre o barco e as ondas agitaram. Você diz, não, era um fenômeno da natureza. O interessante é que Jesus repreendeu o mar e o vento. Se fosse coisa boa, Jesus não teria repreendido.
Jesus não poderia repreender algo que Deus estava mandando. Fique sabendo de uma coisa, não sei se você acredita nisso. Eu acho que você deve, eu creio que você precisa ser suficientemente desequilibrado para o mundo, louco para o mundo, para crer nessas coisas, que existem os demônios da tempestade. Os macumbeiros, os mágicos acreditam e sabem disso, os crentes não acreditam. Eu creio que um demônio da tempestade, o espírito maligno do inferno, saiu assoprando para virar o barco onde Jesus estava. Mas Deus não afunda navio nenhum. Deus não afunda barco nenhum. Deus não derruba avião. Deus não faz a casa rachar. Deus não separa famílias. Mas o vento impetuoso de Satanás pode fazer essas coisas. Mas Jesus levantou-se e disse: não temas, homens de pequena fé, repreenda os ventos do diabo. E repreendeu o vento e o mar, e eles se aquietaram. Mas o diabo também pode assoprar sobre as igrejas os ventos de suas falsas doutrinas. Efésios capítulo 4, esse eu vou ler. No versículo 14 está escrito sobre este vento do diabo. Diz assim na palavra: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. São mensageiros do diabo. São mensageiros do diabo. Vocês sabem que as palavras que saem da nossa boca nada mais são que ventos articulados. Você sabe que você assopra, o teu pulmão manda o vento para fora. E a língua, Deus providenciou que nós controlássemos essa saída de ar, e ela sai então em forma de palavras. E muitas vezes o espírito maligno inspira doutrinas do inferno geradas no coração de Satanás. E como eles estão possuídos por demônios, espíritos enganadores assopram os seus ventos de doutrinas para enganar os filhos de Deus. E nós precisamos ter discernimento do Espírito Santo para repreendermos esses ventos do diabo. Portanto, o diabo também sopra, não para construir, mas para destruir. Está claro? Mas voltando para o que Deus faz. Hebreus 1,7 diz que Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Aleluia! Eu tenho orado dizendo: Senhor, eu quero ser uma labareda de fogo. Eu quero que a palavra que sair da minha boca não saia com a expressão de sabedoria humana, mas com demonstração de espírito e de poder, para que a fé dos meus irmãos não fique apoiada na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Eu creio mesmo que é possível que nesta manhã um vento impetuoso do Espírito varra esta igreja e nos encha de tal forma que nós não consigamos nem mesmo parar em pé. Eu sou louco o suficiente para acreditar nisso. Porque Deus pode fazer dos seus anjos ventos. Foi, chegou o exército de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz em Êxodo 14, 21, que Deus assoprou, diz lá, um vento forte do Oriente, mas Deus assoprou sobre o mar vermelho e abriu o mar pelo meio, e o povo de Deus marchou e atravessou o mar em terra seca. Isso significa que quando o diabo se coloca diante de nós, como grandes muralhas, ou como um grande mar revolto,
Deus, pelo seu Espírito, diz lá em Isaías, arvorará contra ele a sua bandeira e assoprará e abrirá um caminho no meio das águas para que nós possamos passar a pé seco. E vai dizer que você nunca enfrentou uma torrente d'água dessa. Vai dizer que os ventos do diabo nunca assopraram sobre a sua vida, nunca se assopraram sobre a sua casa. Eclesiastes 11:5 diz que nós não sabemos qual é o caminho do vento. Jesus já disse lá em João, não sabemos qual é o caminho do vento. Sabemos que ele pode vir do norte e do sul, mas não sabemos e nem podemos dizer, olha vento, tu tens que seguir esse caminho, a menos que seja algo diabólico, e a menos que seja uma intervenção divina e um homem de Deus em nome do Senhor Jesus, por uma razão que justifique e ordene ao vento, como alguém já ordenou ao sol que parasse, já ordenou à lua que se retivesse num certo lugar, como Jesus ordenou a um homem morto que saísse. E enfim, a menos que haja um milagre de Deus, uma intervenção de Deus, do contrário, o vento segue livre o seu caminho, assoprando onde quer, fazendo o que quer. Não existem leis no mundo que possa dizer ao vento, olha, você é proibido passar por aqui, é proibido entrar nessa porta ou sair por ali. Não há. Assim também o vento de Deus, o vento do Espírito Santo, quando se assopra. Meus amados, nós não sabemos o caminho do vento, mas de acordo com Cantares 4,16, nós podemos orar pedindo a Deus que assopre o seu vento sobre as nossas vidas. Isso é tremendo. Veja lá, Eclesiastes, aliás, Cantares, depois de Eclesiastes, capítulo 4, verso 16, diz, levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Aleluia. E é esse o propósito dessa mensagem que o Senhor nos deu, é nós nos levantarmos nessa manhã, e profetizarmos sobre essa igreja, profetizarmos sobre as nossas famílias, profetizarmos sobre as nossas vidas. Venha vento norte, venha vento sul e assopra sobre a minha vida. Eu creio, eu particularmente nunca li isso, eu pessoalmente creio que a igreja será arrebatada em meio a um verdadeiro redemoinho do Espírito. Eu creio. Sabe por quê? Porque quando eu comparo Atos, capítulo 2, que diz vento veemente e impetuoso, foi quando o Espírito Santo veio. O Espírito Santo desceu como um vento veemente e impetuoso. E eu comparo o arrebatamento de Elias, que diz que carros de fogo separou Elias de Eliseu, e Elias subiu, não no carro de fogo, como normalmente se dizem, mas subiu no meio de um redemoinho. O carro de fogo apenas separou Elias e Eliseu, e aquele redemoinho veio, e Elias subiu. Aquele vento arrancou a capa do corpo de Elias, mas aquele vento, aquele redemoinho, eram os anjos do Senhor, porque o Senhor faz dos seus anjos ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo. Os anjos tomaram Elias, arrancaram a sua capa, jogaram-na para baixo, vestiram com certeza Elias numa veste resplandecente, e Elias subiu num pique de glória e sumiu no ar, no meio de um redemoinho. Eu creio que o Espírito Santo subirá assim como desceu, assim como está escrito que Jesus descerá assim como subiu. Isso é coisa minha, é coisa minha. O incrédulo poderá não acreditar, você talvez não acredite nisso,
Também não estou ditando aqui uma nova doutrina para você sair pregando. Sabia que vai haver um redemoinho no dia do arrebatamento da igreja? Não fique pensando que o teu pai que é incrédulo, o teu marido que é incrédulo vai ver isso. Ele não verá isso. Mas os santos experimentarão um gozo tremendo do Espírito Santo, e nós seremos arrancados com força. Porque o termo arrebatar significa arrancar com violência. Nós seremos sacados deste mundo por um vento impetuoso que nos levará e nos transportará ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia! E quem sabe seja hoje, quem sabe seja agora. De qualquer forma, meu amado, eu quero que você se coloque de pé. Vou pedir a Virgínia que vá lá no piano. Vamos receber esse vento. Vamos receber esse vento impetuoso sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a nossa igreja. Eu desejo ver esta igreja prostrada aos pés do Senhor, realmente caída aos pés do Senhor, sem conseguir dizer outra coisa. Eu já disse aqui que eu gostaria de um dia subir aqui e não conseguir pôr-me de pé, não conseguir pregar por causa da unção e do poder de Deus. Existe um vento a ser assoprado sobre as nossas vidas, meu amado, e está escrito que nós podemos dizer: levanta-te, vento norte, vem tu, ó vento sul, e assopra sobre o meu jardim. Levante a sua mão e comece a orar agora. Comece a clamar ao vento norte, ao vento sul, aos quatro cantos do mundo, ao leste, ao oeste, porque o Espírito Santo de Deus, um vento impetuoso, passa por aqui. Aleluia, oh aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Nós te levamos, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que é bendita, a tua palavra que é a verdade. Ó Espírito Santo querido, te pedimos que o Senhor venha encher as nossas vidas, que se cumpra Cantares 4:14 na nossa vida. Levanta-te, vento norte, e vem tu, ó vento sul, e assopra sobre o nosso jardim, assopra sobre as nossas famílias, assopra sobre os nossos casamentos, assopra sobre os nossos filhos, assopra sobre os líderes dessa igreja, assopra sobre os pastores, assopra sobre os diáconos, assopra sobre os professores de escola dominical, assopra sobre as crianças, assopra sobre os adolescentes, assopra sobre os jovens do norte. Venha o vento sul e assopre em nome de Jesus. Eu vou pedir que respeitosamente você dê as mãos do seu irmão. Oh, aleluia. There's a mighty name of God. Watch this mighty mercy. Oh, hallelujah. Holy Celestial Babai Glória a Deus, nós te exaltamos. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós. Oh, Aleluia. Ó Espírito Santo do Trino Deus, venha sobre nós. Oh, Aleluia. Oh, to the King lies always I stay. I live slowly, my slave whole life I see. Live slowly alone. Espírito do Trino esteja esperando. O Espírito Santo está se movendo sobre a sua vida agora.
No silêncio do seu coração Ele agirá. Ele está passando agora. Está vindo uma unção sobre a sua vida. Abra o seu coração. Se há alguma coisa entre você e Deus, peça perdão, porque Ele não virá sobre uma vida que não esteja santificada. Se há alguma coisa entre ti e o Pai, peça perdão agora mesmo. E peça a sua misericórdia, o Espírito Santo virá sobre você. Aleluia, glórias ao teu nome, Jesus. Ori anda baixei, anda la coto, somahaishi. Ori cana la siri, anda la baixei, anda la vai. Wishes a bagori, anda sidi, levanai cheiri, anda lo soi. Miseneria, la baixei, cantor, lo boshiri, anda lehai. Oh, aleluia, glórias ao teu nome. Wiria nascida levanai chesolomoru halamaria. Chesolomoria dele corosho. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. E quando aquele vento impetuoso veio sobre a congregação, todos falaram em línguas ao mesmo tempo. Lá em Atos 19, quando Paulo impôs as mãos sobre aqueles 12 homens, todos eles falaram em línguas ao mesmo tempo. Lá em Atos capítulo 10 e 11, quando Pedro foi à casa de Cornélio, tinha aquela multidão reunida, que o Espírito Santo veio sobre eles, todos ao mesmo tempo falaram outras línguas. Eram línguas que magnificavam, que glorificavam a Deus. Lá em 1 Coríntios a palavra diz que quando há línguas para trazer uma profecia, para ser interpretada, então aí sim falem um, no máximo dois, e os demais se calem. Mas quando é para magnificar e glorificar a Deus, todos podem falar ao mesmo tempo. Você pode orar em outras línguas conforme o Espírito Santo conceder que você fale. Vai falando no Espírito Santo, vai chamando o vento norte, vai chamando o vento sul, vai chamando, ele está vindo. Está vindo, vento norte, vento sul, do Espírito Santo, está soprando, soprando, vai soprando, vai aumentando o seu sopro, vai chamando o Espírito Santo, vai glorificando, magnificando a Deus, vai louvando a Deus, vai bendizendo ao Senhor, vai dizendo aleluia, glórias ao teu nome, vai profetizando em outras línguas, vai falando em outras línguas, vai edificando-se no Espírito Santo, diz a palavra, orando no Espírito Santo. Oh, alamachanda lavara lamarele gondere sherianda lavara eriana macheza magondoro lobo corre menesserianda lavoro cochoreririsi era l'amore lasciare cora lo sova la basherianda lava. A palavra de Deus está escrito, Paulo diz, cantarei com entendimento, mas também cantarei no Espírito. Orarei com entendimento, mas orarei no Espírito. Orar no Espírito, cantar no Espírito, é cantar em outras línguas, conforme o Espírito Santo conceder. Oh, alamachei, andala, balara, sorororora, la coro, ere alabara, sere, bochala, do coro, sere, andala, balaba, oriana, machere, recora, lo sore, le baixa, nala. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Vem, ó vento, assopra sobre as nossas vidas, assopra sobre as nossas famílias, assopra sobre os nossos casamentos, assopra sobre essa igreja. Oh, alabaxere, levaxanda, lavalá. Oh, aleluia. Oh, readece, levoxere, coroba, lavalá, xanda, lavaralá. Oh, reandala, sere, legore, levexere. Oh, aleluia. Te louvamos, Senhor, aleluia. Corre a macheria andala baragoro lo sou dala bala. Corre a nexiri o sorolo. De malai sandala vai oa. Aí está a unção do Espírito. Receba em nome de Jesus. Corre andala bachele bala labore la rastri andala ba. Corre bala lasciare lo siridi. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oria machiri andala machiri andala ba. Origa bachiza la baralabo ena leselia. Oria nasceza la maganderi la vara. Oria nesse malai lo storia machi. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor.
aleluia, oh, aleluia, 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 oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, lavachanda lavaya, se canta sabacheza manoroa lá, ore andacheza bacandele sebelevo, ore macheza bandeira suya, ore cheza baragandele fundele barala suya de, ore amalala chanda la barala chedele barala, ore ala chede ala bara suya de la barala, oh aleluia. Sua mão para Jesus, cante aleluia, aleluia, outra vez, aleluia, aleluia, Deus guiou o teu caminho até juntar-se com o meu, e guardou a tua vida, separando a paz. E hoje aqui estamos na presença do Senhor, celebrando a união do nosso amor. Para onde eu for, onde eu repousar, tu repousar. Meu Deus será o teu Deus, meu caminho teu será. Neste dia de alegria, eu te dou meu coração e repouso os meus sonhos em tuas mãos.